Você comprou o livro. Você decorou as leis. Você começou a enxergar o mundo como um tabuleiro e as pessoas como peças. Mas olhe para o espelho. Você se sente um mestre ou um paranoico? A internet transformou as 48 leis do poder em um manual de sobrevivência para homens que têm medo da própria impotência. Eles te ensinam a esconder suas intenções, a esmagar o seu inimigo e a cultivar o mistério. Mas aqui está o fragmento de verdade que eles omitem. Quem vive exclusivamente por essas leis não conquista o poder. Torna-se escravo dele. Neste documentário, nós não vamos apenas ler o Robert Greene. Nós vamos dissecar a psicologia sombria que sustenta essa obra. Vamos entender por que o manipulador é, no fundo, um mendigo de validação travestido de estrategista. Se você busca soberania real, prepare-se. A realidade nua e crua começa agora. Capítulo 1. A psicologia da impotência. A primeira coisa que você precisa entender é que o desejo obsessivo por controle nasce da fragilidade. Robert Greene escreveu este livro observando a corte de reis e os corredores de Hollywood, lugares onde a traição é a moeda de troca porque ninguém ali possui valor próprio. Quando você aplica a Lei 3, oculte suas intenções de forma mecânica em sua vida pessoal, você não está sendo um mestre da estratégia. Você está admitindo que a sua verdade é tão fraca que não suportaria a luz do dia. O poder real não precisa se esconder. Ele se impõe pela presença. 1. Um poder real versus poder reativo. Existe uma diferença brutal entre o que Maquiavel chamava de virtude e o que a molecada da internet chama de leis do poder. Poder reativo é o poder do manipulador. Ele depende da reação do outro. Se o outro não cai no jogo, o manipulador entra em colapso. Poder real é a soberania intelectual. É a capacidade de não ser reativo. Como diria Pondé, a modernidade quer te tornar previsível. O manipulador, ao seguir regras fixas de um livro, torna-se o ser mais previsível de todos. 1. 2. O erro da interpretação rasa. Muitos canais de desenvolvimento pessoal usam Greene para validar o ressentimento masculino. Eles pregam que você deve ser frio, calculista e distante. Mas pergunte a si mesmo, qual grande império foi construído por um homem que não confiava em ninguém? A paranoia é a antecâmara da ruína. No Fragmentos de Verdade, nós desvendamos o mecanismo. Essas leis são descritivas, não prescritivas. Greene está te mostrando como o mundo é sujo, para que você não seja a próxima vítima, e não para que você se torne o próximo lixo. Capítulo 2. A Anatomia da Sombra. Vamos parar de romantizar a estratégia e olhar para a ferida aberta. Robert Greene nos apresenta leis que parecem sedutoras no papel, mas que na prática agem como um ácido corrosivo na alma do praticante. Pegue a Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas fique sempre com o crédito. A internet vende isso como a jogada do mestre eficiente. Mas aqui está o fragmento de verdade. O poder que depende do roubo intelectual é um poder fantasiado. Se você não é capaz de gerar o seu próprio valor, você não é um líder. Você é um parasita que vive com medo constante de ser descoberto por aqueles que realmente possuem o talento. A soberania real, aquela que estudamos aqui, não precisa roubar o brilho alheio. Ela é o próprio sol. Quem precisa de truques para parecer importante já admitiu, silenciosamente, a sua própria insignificância. Capítulo 3. Maquiavel versus Greene. Muitos confundem Greene com Maquiavel, mas existe um abismo entre eles. Maquiavel falava de virtude, a força, a habilidade e o caráter necessários para manter a ordem e proteger o Estado. Para Maquiavel, o uso do poder tinha uma finalidade maior, a estabilidade da civilização. Greene, por outro lado, foca no poder como um jogo de ego e sobrevivência individualista. Enquanto Maquiavel te ensina a ser pragmático para não ser destruído por tiranos, a interpretação rasa das 48 leis te incentiva a ser o próprio tirano de estimação em conversas de bar,
ou relacionamentos amorosos. Como diria Pondé, a modernidade tenta reformar o homem através de receitas de laboratório ideológico. O novo manipulador é o resultado desse laboratório. Um homem que decora táticas de sedução e controle porque perdeu a linguagem da ação e a coragem de ser autêntico. 3. 1. A linguagem da ação versus a linguagem do truque. O homem real cuida agindo, não apenas arquitetando. O silêncio masculino, que muitos rotulam como defeito, sempre foi uma forma de preservação e cuidado pragmático. O manipulador usa o silêncio como a Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário, para criar um mistério artificial. O homem soberano usa o silêncio porque não precisa provar nada a ninguém. A diferença está na intenção. Um está jogando para a plateia, o outro está vivendo para si mesmo. Capítulo 4. O custo da paranoia. Aqui chegamos ao ponto nevrálgico que nenhum canal de autoajuda vai te contar. O custo da conformidade com essas leis é a perda total da paz. Se você vive para a Lei 15, esmague o seu inimigo totalmente, você cria um mundo onde todos são inimigos em potencial. Essa nova masculinidade proposta por manuais de poder é, na verdade, uma tentativa de domesticação através do medo. Eles querem que você seja previsível e dependente de validação externa, disfarçada de vitória estratégica. O resultado? Uma geração de homens solitários que, ao tentarem ser inatingíveis, acabam se tornando apenas irrelevantes. Muitos homens estão entrando no que Pondé chama de bolha de ressentimento. Eles olham para o sistema hostil e reagem com a retirada ou com a manipulação cínica. Mas o realismo máximo nos mostra que investir em tramas e joguetes é como entrar em uma sociedade comercial onde o seu sócio é o seu próprio ego doentio. Ele vai te levar à ruína. Capítulo 5. O fragmento final. A Lei 49. Robert Greene parou na Lei 48 porque ele estava descrevendo o jogo dos outros. Mas aqui, no Fragmentos de Verdade, nós buscamos o jogo soberano. Existe uma Lei 49 que nunca foi escrita em manuais de sedução ou poder corporativo. A autossuficiência radical. A verdade brutal é que todo homem que gasta sua energia tentando manipular o ambiente é, por definição, um homem fraco. Se você precisa que o outro haja de certa forma para você se sentir poderoso, o poder está nas mãos dele, não nas suas. Você é apenas um marionetista que se enrolou nos próprios fios. Como Pondé bem observa, a modernidade criou uma geração de meninos perdidos com vergonha do que sentem, tentando se esconder atrás de identidades artificiais e receitas prontas. Eles querem que você troque a sua natureza por um vocabulário de controle, não para te fazer livre, mas para te tornar um escravo previsível do sistema. 5. 1. O fim da ilusão. A soberania real nasce quando você tem a coragem de quebrar os espelhos que distorcem a sua realidade. É entender que a nova masculinidade ou as leis de poder são apenas tentativas de domesticação através do medo do caos. O homem soberano não esmaga o inimigo por necessidade, ele o ignora por irrelevância. Ele não oculta intenções por medo. Ele as vive com tal integridade que elas se tornam inquestionáveis. O silêncio que os críticos chamam de patológico é, na verdade, a base onde construímos civilizações e protegemos quem amamos. Encerramento. Se você chegou até aqui, você já começou a ver os fragmentos da realidade. O jogo real não é sobre quem tem as melhores peças no tabuleiro dos outros, mas sobre quem tem a coragem de criar o seu próprio tabuleiro. Não seja o mestre da ilusão que Robert Greene descreve. Seja o fragmento de verdade que o mundo tenta ignorar. Mantenha a integridade, a coragem e a lealdade, mesmo quando o sistema diz que isso é tóxico. A falha não está na sua natureza, mas nas mentiras reconfortantes que te alimentaram a vida inteira. Inscreva-se no Fragmentos de Verdade. Aqui, nós não polimos mentiras para te confortar. Nós quebramos as ilusões para te libertar. Até o próximo fragmento.